9950X3D2. A AMD conseguiu de novo e aqui a gente tem o melhor processador do mundo. A pergunta é, você precisa mesmo dele? A AMD conseguiu de novo. No ano passado, o mundo se assombrou com o 9950X3D. Eles lançaram simplesmente o melhor processador para produtividade e para jogos também, numa paulada só. Aliás, melhor para jogos não, né? O 9800X3D superava o 9950X3D. Mas o fato é que para ser um processador de produtividade, o desempenho em jogos dele era muito bom. E no último ano ele reinou absoluto em todo o universo entusiasta de overclockers e do pessoal que fazia qualquer comparativo de processadores. A AMD decidiu tentar superar e lançar de novo o melhor processador do mundo. Talvez em resposta ao novo processador da Intel, talvez para mostrar que ela ainda é dominante na área. E o fato é que ela conseguiu. O 9950X3D2, sem dúvida alguma, hoje é o melhor processador do mundo. Eles conseguiram adicionar um segundo CCD com o 3D V-Cache, e isso transformou esse processador numa máquina de processamento. Ele está indo muito bem nos testes de jogos, se igualando ao melhor processador de jogos, em alguns pontos superando, e ele está indo muito bem em produtividade também, e também em benchmarks que medem produtividade. Em alguns pontos se igualando, e em vários outros ultrapassando com uma margem bem considerável de resultado. Inclusive, veja esse vídeo que está aparecendo no card aqui. Esse vídeo é uma análise minha muito completa sobre esse processador novo, inclusive análise de topologia do processador, quanto de testes sintéticos. Veja que vale a pena e você vai entender um pouco melhor o que eu estou falando. Então, a AMD, se o objetivo dela era criar o melhor processador do mundo, ela acertou e ela acertou muito. Agora, há contrapontos. Como eu sou overclocker, eu brigo pelas pontas, né, de pontuação. A gente está brigando ali, disputando as primeiras posições do Mundial. 1%, 2%, 5%, 10%, dependendo do render que eu estiver utilizando, do benchmark que eu estiver utilizando, para mim faz muita diferença. E esse processador entrega isso. Mas eu não consigo olhar para o CCD 0 e para o CCD 1, onde eles utilizaram um silício muito ruim, e ficar contente com isso. Ainda não me desceu a ideia de que a AMD colocou um silício tão ruim no CCD 1, onde ele me limita muito a subir o clock do que eu poderia entregar com esse processador. Eu fico pensando como seria esse processador se a gente estivesse vindo com os dois CCDs com um silício melhor. Ele iria subir o TDP? Provavelmente ele iria subir o TDP. É um processador que iria consumir muito mais. Mas vamos lá, a gente está falando de um processador que custa $900. Aqui no Brasil, R$7.000. Não é um processador barato. Não é um processador que todas as pessoas vão sair comprando e utilizando. Porque é óbvio, se você é um cara que joga, você tem hoje o 9800X3D sendo vendido a R$2.200, né? Menos de 1/3 desse processador novo. Eu não consigo enxergar um motivo lógico para que você compre o novo processador, a não ser que você participe de algum campeonato de CS e também esteja brigando pelas primeiras posições de Valorant, de PUBG. Porque quem hoje joga ainda em 1080p? Né? A grande maioria dos monitores hoje das telas já utiliza o Quad HD. Então, se você gasta tanto numa máquina a ponto de você ter hoje uma placa-mãe que não é barata, que usa o AM5. Ah, mas tem placa-mãe mais barata? Tem, mas mesmo a mais barata, ela não é barata. Né? Vamos pensar que uma placa aí hoje é quase um salário mínimo brasileiro. Isso não é pouco dinheiro. Um par de memórias, graças a essa explosão de IA, está muito cara. As placas de vídeo estão absurdamente caras. A gente sabe disso e isso já vem mais tempo, né? Isso já começou lá com a mineração.
Então você gastou tanto dinheiro assim, e você comprou um processador, que é o 9800, que é um processador bom, muito bom para jogos ainda, por menos de um terço do valor. Dificilmente você não vai ter um monitor que seja pelo menos Quad HD na sua casa. Se você tem todo esse material, você não vai utilizar. Então, a AMD lançou um processador novo, que é um processador de ponta, mas é um processador para ser utilizado por um percentual muito pequeno das pessoas que buscam competir, porque eu não consigo encontrar outro motivo que faça. A gente pode falar um pouco de produtividade. Se você trabalha com produtividade, o 9950X3D hoje é um processador que ele entrega praticamente o mesmo do que o processador novo, o Dual Diction, só que por quase metade do valor. Qual é o sentido, se você trabalha, de você pagar o dobro do valor num processador para ganhar 5%, 10% a mais no que você está fazendo dentro do seu trabalho de velocidade? Será que 1, 2, 4 minutos, 10 minutos que seja, fazem tanta diferença assim no dia a dia? Vai ser fácil de você convencer o teu empregador a pagar o dobro em um processador desse para conseguir te entregar 10 minutos a menos de trabalho na tarefa mais exigente que você faz? Eu não consigo acreditar nisso. Esse processador novo é excelente. Hoje ele é o top 1 da Fórmula 1 dos processadores do mundo, com certeza absoluta. A grande questão é, quem que precisa dele? Eu não consigo, por mais que eu tente pensar, e aí tirar um pouco da minha raiva da AMD não ter colocado um CCD1 com um silício melhor, mas eu não consigo imaginar quem que vai precisar desse processador aqui, a não ser o pequeno percentual das pessoas que competem, ou em benchmark, ou de overclock, ou de FPS de jogos, porque é um processador que não faz sentido. Quando a gente enxerga hoje a Intel entregando um processador muito bom a $300, e aí você pode falar assim, mas eu não vou mudar para Intel agora, porque eu teria que mudar a minha placa-mãe, teria que mudar minhas memórias, né? O passo ficaria muito grande. Eu concordo com vocês, o passo ficaria muito grande. Então, a gente pode esquecer um pouco isso, mas se a plataforma concorrente, que é a concorrente direta da AMD, está conseguindo entregar um produto que é muito bom, porque o novo processador da Intel, a gente tem que dizer, ele é muito bom por muito menos, qual é a dificuldade da AMD de entregar também um processador melhor que não seja esse absurdo de caro? Vale fazer um adendo que hoje a maior parte dos jogos que a gente tem, dos programas que a gente usa para produtividade, eles são feitos pensando em 8 núcleos. Então, as BIOS que nós tivemos no último ano, as configurações de Windows que nós tivemos no último ano, as configurações de driver que nós tivemos no último ano, eles saíram para fazer com que o scheduler do processador buscasse o 3D V-Cache somente naquele CCD que tinha o 3D V-Cache, usando 8 núcleos. Todos os nossos sistemas, eles não estão preparados ainda para utilizar 2 CCDs com 3D V-Cache. A gente pode esperar ver um avanço um pouco maior ainda em termos de resultado do que o 9950X3D2 do Diction vem a entregar. Por quê? Porque os fabricantes, eles vão começar, os fabricantes de software, né, vão começar a pensar em utilizar esse segundo CCD também. Mas aí vem a pergunta, que me deixa sinceramente em dúvida. Pelo preço de $900, eu não consigo acreditar que esse processador novo vai ter uma saída tão alta assim para estar presente na grande maioria das casas dos jogadores ou do pessoal que trabalha com produtividade. Se ele não vai ter uma saída tão grande assim, será que realmente vai valer a pena para uma empresa de software reprogramar o scheduler deles para que jogue e distribua informação entre os 2 CCDs? Eu não consigo ver essa lógica, a não ser que o Zen 6 também venha com 2 CCDs com 3D V-Cache. Qual é o problema? Não quero que ele venha por esse preço.
senão, de novo, vai ser um processador que vai ficar muito limitado a quem vai utilizar. Sendo assim, se você não tem uma carteira que esteja muito recheada e você seja um entusiasta que acha que vale a pena você gastar só para ter esse processador aqui, cara, vai em frente, o dinheiro é seu, a gente faz, né, o que gosta e eu não critico ninguém sob nenhum ponto de vista. Mas, se você utiliza o processador para jogar, você utiliza ele para trabalhar, eu não consigo ver qual seria a vantagem de você gastar o dobro ou mais do que o triplo para adquirir esse processador novo se você não for extremamente competitivo. E aí, quando eu digo competitivo, é brigando pela pole position. Afinal de contas, para gastar tanto dinheiro assim, para você mudar alguns FPS a mais, alguns segundos a menos ou alguma pontuação a mais, qual sentido faria se você realmente não está brigando pela ponta? Eu espero que a AMD, nos próximos processadores que ele venha a lançar, ao passo do Zen 6, não venham com um preço tão absurdo assim que dificulte e retire tantas pessoas com a possibilidade de ter e utilizar um processador que seja um pouco melhor. Sendo assim, hoje, a minha recomendação permanece. Para quem vai jogar, vai de 9800X3D. Para quem vai trabalhar com produtividade, vai para o 9950 ou para o 9900X3D. Os dois processadores vão te entregar muito por um valor muito abaixo. E esse processador, ele fica só para quem é maluco, para quem está brigando pela ponta e principalmente para quem está com bastante dinheiro sobrando na carteira, o que não é a realidade da grande maioria das pessoas, nem no Brasil hoje, nem no resto do mundo para comprar hardware. Beleza? Hoje eu fico por aqui, Vitor Overclocker, aguardem os próximos vídeos e a gente vai ver se esse processador ele vai melhorar um pouco mais de resultado.